Em meados de 2019, através de fóruns da internet denominados de creepypasta, nos foi apresentado que logo se tornaria um viral na internet, as famosas backrooms. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou o Danilo e aqui a gente fala de séries, filmes, entretenimento, cultura pop, música e tudo desse mundinho. Se você gosta, já te convido a fazer parte aqui. Então se inscreva, comenta, deixa like, manda esse vídeo aí para aquele seu amigo, parente, enfim, que ama esse tipo de conteúdo, que eu vou amar ter vocês aqui comigo. Hoje, para falar de um filme que tá ok. Eu posso estar um pouco atrasado, porque foi lançado em maio, mas eu não tinha assistido, e eu fui assistir agora porque relançaram no cinema uma versão estendida desse filme, o famoso Backrooms. Hello? E antes de começar, eu quero deixar aqui bem claro que eu fui assistir e eu saí com um triplex alugado na minha cabeça de tão confuso que eu fiquei, né? Eu vou tentar explicar e dar minha crítica aqui pra vocês. Vamos entender o que são essas backrooms. Como eu falei na intro do vídeo, as backrooms, elas nasceram através de fóruns da internet aí que nada mais nada menos são pessoas que colocam histórias, podem ser fictícias, ou histórias aí de lendas e afins, né, criações aí, elas me foi apresentadas essas backrooms através dessas histórias nesses fóruns denominados de creepypastas. E essas creepypastas, elas são um nicho aí desses fóruns, né, da internet que tem histórias mais voltadas para algo sombrio, terror, mistérios. Foi em 2019 uma creepypasta famosíssima chamada 4chan que postou sobre as backrooms. E aí logo viralizou em tudo, gente. E era em redes sociais, e era na internet e tudo. O que são essas backrooms? Gente, backrooms são nada mais nada menos do que salas, né? Salas aí, tipo, estilo de escritório, de offices, né? Que são salas que têm uma estética bem padronizada, com paredes meio amareladas, em tons assim meio bege, mais voltado para o amarelo, um chão meio que estilo carpete mesmo, na mesma paleta de cor ali, parecendo que fosse uma coisa quase que única. E aí são salas totalmente vazias, em formatos aí bem quadradões, bem estilo de escritórios mesmo, com vários corredores e escadas e afins, então assim, gigantesca, literalmente vaziaças, com essa estética mesmo, parecendo algo contínuo, sem fim. E aí você vai entrando e parece um labirinto, pra quem tem certo receio e certa fobia de lugares assim, é algo bem traumatizante. Surgiu, né, essas backrooms nessa estética. E aí, como viralizou, fez muito buzz e tudo mais, agora em 2026 decidiram lançar um filme baseado nessas backrooms, e aí denominado, né, de Backrooms, o não lugar. E aí Kenny Person, esse diretor aí, ele decidiu então adaptar essas histórias, né, essas lendas, vamos dizer assim, meio que uma lenda urbana, né, uma história aí de contos de terror, para as telas do cinema e nos trouxe aí esse filme. A gente vai entrar um pouco na história do filme e eu vou falar para vocês o que eu achei, minha crítica, e tentar explicar um pouco de como é esse filme. Vamos abraçar um pouco o filme pra gente poder conseguir entender um pouco dessa história. E aí o filme nos apresenta aí o Clark, que é esse personagem, que ele é um cara que é proprietário de uma loja de móveis, e aí ele, além de ser proprietário, trabalha nessa loja também, vendendo ali seus móveis, né? E aí ele é um cara que ele tem muitos problemas e tá vindo aí de uma fase muito complicada da sua vida. Então, assim, tanto pessoal quanto profissional, ele tá numa fase bem bad, bem down ali da vida dele. E aí ele tende aí a procurar ajuda com a psicóloga, né, que é a Mary Klein. Então a Mary Klein aí também vai ser a nossa outra protagonista desse filme. Então ele, junto com ela, são os dois protagonistas aí desse filme. Ele acabou de ele terminar um relacionamento com a ex-mulher dele ali de muitos anos, e ainda assim, ele é muito, pelo que a gente vê ali, ele é muito apaixonado por ela, mesmo ainda depois de ter terminado, pelo que nos é mostrado ali, aparentemente o término veio muito por parte dela, né? Então, assim, ele ainda tá muito abalado quanto a isso, e fora que a parte da vida dele profissional também não tá nada legal. Ele tem essa loja aí de móveis e tudo mais, porém ele não tá no tempo de vacas gordas, vamos dizer assim. E até porque a gente vê, né, nos é mostrado ali que essa questão dele ser proprietário e até mesmo estar trabalhando com essa loja não é o sonho, nunca foi o sonho da vida dele. Ele tem um sonho aí, né,
de ser um arquiteto famoso, até pelo qual ele se formou para isso, né? Porém, acabou não tendo uma carreira muito consolidada como arquiteto e acabou indo para esse ramo das vendas e de ter essa loja, ele começa a fazer propagandas ali para a loja dele, criar vídeos, né, gravar vídeos ali de propaganda mesmo, para tentar vender os móveis ali da sua loja, até porque também o comércio para ele ali não tá fazendo esses vídeos que e aí acabam se tornando meio que de certa forma humilhantes para ele, porque ele acaba se vestindo de pirata e fazendo meio que uma sketch ali. E eu sinto que aquilo para ele é bem frustrante, né? Como eu falei, que já não é um cenário muito legal para ele, acaba sendo bem frustrante para ele ter que fazer aquilo. Mas ele tenta se inovar ali para poder ver se vai dar certo essa questão do comércio, que também não está muito bom para ele. A loja começa a ter muitos problemas infraestruturais também, em questão de manutenção e gastos e tudo mais, e a gente vê virando toda uma bola de neve. E aí, um certo dia, o Clark tá lá na loja e começa a piscar uma luzinha no meio de uma sala. Embaixo ali, como se fosse uma parte de estoque, um subsolo na realidade, não é bem um estoque, mas um subsolo ali. E aí ele desce pra ver o que que é. E aí no que ele chega lá e as luzes começam a acender, a apagar, ele vai num quadro de energia que tem lá, começa a mexer, enfim, aí começa a estabilizar. É no que ele tá voltando pra subir, ele olha pra uma parede que é totalmente lisa, assim, uma parede normal, não tem porta, não tem nada, uma parede da loja ali. E ele passa e vê uma frestinha de luz. Aí ele olha, sabe como você vê? Parecendo uma fresta quando a porta tá meio abertinha. Aí ele vai chegando mais próximo ali pra entender o que é aquilo. E aí, quando ele chega mais próximo, ele começa a ouvir certos sons, ruídos, algo do tipo assim. Aí, por curiosidade, como qualquer um, né, ele vai encostar a cabeça ali na parede, o ouvido na parede, para poder tentar ouvir o que está acontecendo. E aí, do nada, quando ele encosta, ele é teletransportado, né? Ele começa a atravessar a parede ali e entra numa sala totalmente vazia não, porque tem uma pilha de um monte de móveis, cadeira, um monte de coisa assim no meio da sala, mas somente isso, e o resto totalmente vazio, algumas partes até meio escurinhas. Amarela, né, com as paredes amarelas, o chão também da mesma paleta. Ele entra praticamente ali, né, numa back room. E aí, gente, é muito esquisito, porque aí do nada ele começa a ir e voltar, porque ele consegue, né, na realidade, sair e entrar através desse único lugar ali na parede, que nem é toda a parede que tem esse portal, vamos dizer assim, mas naquele único lugarzinho ali ele começa a entrar e sair. E aí ele vê aquilo meio estranho, aí ele acha meio esquisito, mas ok. E aí ele entra de novo, e aí ele começa a ir andando por dentro dessas backrooms, né? E vai entrando em salinhas, em portas. Aí é um trem muito estranho, gente. São lugares muito esquisitos, sabe? E aí é meio que. Aí do nada você vai entrando e tem uma portinha minúscula, ele tem que agachar, abre a portinha. No que ele entra nessa portinha, entra numa outra sala que é gigante. Parece uma outra dimensão. Isso é meio que como se fosse um multiverso, vamos dizer assim, sabe? A Marvel não tem um multiverso? As backrooms é meio que isso. E aí ele começa a ouvir uma voz, já a voz de uma pessoa conversando e tudo mais, aí no que ele entra num certo corredor, ele vê tipo uma silhueta, assim, de uma pessoa também, mas ele vai andando, aí no que ele chega próximo, é tipo um totem de uma pessoa. Assim, são coisas bem psicodélicas, gente. É um filme, assim, totalmente, como eu falei pra vocês, a gente tem que abraçar muito, porque senão a gente não consegue entender bolufas nenhuma. E ainda assim, a gente vê gente, do nada ele começa a ouvir passos de alguma coisa vindo, aí ele se esconde, ele tenta correr lá pra algum lugar, pra, tipo assim, pra entrar numa outra portinha que ele viu na sala, pra tentar sair daquilo ali, porque parece estar vindo alguma pessoa, mas ao mesmo tempo, sabe quando você sente que não é uma coisa boa? E começa, gente, toda a loucura do filme. Ele indo de sala em sala, de lugar em lugar, ele consegue retornar para o portal, aí ele sai dessas backrooms, e aí no dia seguinte ele vai pra terapia, fala com ela, ela meio que olha pra ele e fala tipo assim, cara, você tá doido, tá drogado? Ela não acredita muito, porque é muito difícil, né, a pessoa explicar, até porque nem ele soube explicar o que tinha acontecido. E ele fala assim, que vai coletar provas e levar pra ela acreditar no que ele tá falando. Aí ele leva um casal de jovens que tinha gravado os filmezinhos que ele tava fazendo, das propagandas, levam eles pra eles gravarem, pra ele coletar essas provas. Aí no que ele vai com eles lá, ele descobre meio que uma sala que é tipo uma rampa gigantesca, que ele pede um menino que tá gravando pra descer. Eles amarram a corda nele, então fica a namorada do menino e o Clark lá segurando ele. É como se fosse um rapel por descendo assim, né? Fazendo montanhismo. E aí ele vai, e no que o menino chega lá embaixo, ele vê que tem alguma coisa. Tipo, alguma. Parece que é alguma entidade, né? E aí tem um monte de roupa suja, um monte de coisa. Tipo, tem rastro de sangue, umas coisas meio esquisitas. E aí do nada começa a fazer o barulho
E aí esse menino que tá lá embaixo vê a silhueta, vê meio que a sombra de algo assustador, e ele pede pra subirem ele. Aí eles vão tentando subir ele, só que aí a corda vai ficando meio que, né? No que eles vão tentando subir, o menino tá tentando correr pra cima, a corda vai ficando meio pra baixo. E aí, do nada, esse bicho puxa esse menino, e aí, gente, é uma loucura, né? Aí começa o terror do filme, vamos dizer assim. Eles tentam escapar dessa certa entidade que tá lá tentando matar eles. No final das contas, o Clark não volta mais, né? Desapareceu, aí a psicóloga vai na loja, ela repara que vê que ele tinha feito até tipo uma com fitas assim na parede, o lugar onde seria o portal ali, né, que eles conseguiriam atravessar. E aí ela vai, olha aquilo lá, aí ela dá um, né, por curiosidade, como qualquer um, creio eu faria, chega próxima, aí ela consegue atravessar também. E aí ela entra nesse mundo e aí vai atrás tentando achar o Clark. E no final ela encontra ele ali, tá super assustado e tudo mais, tá tipo aquela cara de pessoa meio apavorada. E aí ela vê que tem algo acontecendo. O Clark, ele acaba sendo morto por essa entidade. Nick, eu, hein? Eu falando de entidade morrendo de medo. A menina começa um rolê pra se salvar. Aqui eu falo de entidade, gente, mas não é bem uma entidade tipo, relacionada a demônio e tudo mais, não. Era meio que uma figura lá, que eu já vou falar pra vocês o que que era, mas é meio que um negócio muito bizarro. No final, ela acaba lutando contra esse bicho, né? Que na realidade era meio que pra quem já assistiu, vou dar uma referência aqui, mas pra quem já assistiu o Invocação do Mal 2, lembra de ter uma cena do Homem Torto? É meio que tipo aquilo, é a versão do Clark de pirata, personificada como se fosse um monstro ali, sabe? E aí ela tenta fugir dele e tudo mais ali nessa reta final. E aí no final ela acaba conseguindo. O que eu entendi na real do filme é que as backrooms, elas são meio que uma materialização, um ambiente que materializa tudo que é de ansiedades, de distúrbios, de gatilhos, tudo que envolve na questão do seu lado mais frágil. Então ali é um lugar onde tudo que você está passando, né, você está sofrendo, que você está passando de dificuldades e de medos, acaba sendo materializado. E nenhuma das sessões que o Clark tinha com a sua psicóloga, eles acabaram identificando que um dos seus principais medos e principais gatilhos é a solidão. Então, assim, ele tinha acabado de terminar um relacionamento de anos, então estava sozinho, não tem família mais e tudo mais. Então ele se pegou num momento de fragilidade que ele tá sozinho ali sem ninguém. E aí acaba que isso materializando nesse backrooms dele ali, né? Porque a gente viu a versão do backrooms do Clark, né? Seria esse multiverso dele, né? Esse multiverso distorcido, traz todos os traumas dele à tona. A questão dessa entidade ser na forma física do pirata que faz, né, que ele faz lá os vídeos de pirata para vender os móveis e tudo mais, que para ele acabou sendo um martírio e uma forma de humilhação, de ter que fazer aquilo ali, uma vergonha. A gente começa a ver que as backrooms acabam sendo um lugar onde seus traumas são colocados em exposição e meio que fazer com que você enfrente esses traumas. Eu achei assim bem camp, tá? Eu achei bem camp. Olha, gente, sinceramente, eu sei que parece que teve cenas pós-crédito, mas eu não fiquei no cinema pra ver as cenas pós-crédito, não. Eu saí, eu nem sabia que tinha, mas aí disse que tem cenas pós-crédito, talvez explique alguma coisinha a mais. Mas, gente, basicamente, Backrooms, o filme Backrooms, o Não Lugar é isso. Explicando resumidamente, tentando explicar resumidamente, né? Eu nem sei se vocês vão entender o que eu falei nesse vídeo, mas quando eu saí do filme, gente, eu também tava super confuso. Basicamente, o filme nos traz essa questão mesmo, de que essas backrooms acabam sendo a questão mesmo dos seus traumas, as suas ansiedades, seus gatilhos sendo materializados e fazer com que você, de certa forma, enfrente isso cara a cara. Pra ser bem honesto com vocês, eu não achei o filme ruim, mas também não é lá bom. Ele é um filme na média ali, sabe? Um filme ali de 6 7 uma nota, se nem for dar uma nota, uma 6 ou 7. Porque assim, eu gostei muito da fotografia do filme, tá? As ambientações, os cenários, eu achei muito bonito o filme, as filmagens, eu achei assim, ficou bem bacana, mas a história em si eu achei muito confusa. Saiu aí, né, na internet, não é nada confirmado, de que parece que vai ter uma versão dos backrooms, mas que tá viralizando muito também, que é relacionada a piscinas, lugares com bem
com piscinas gigantes, estilo as backrooms de sala, porque na realidade acaba sendo um backroom também, só que de piscinas, né? De águas, as pessoas que têm talassofobia, essas coisas do tipo. Vamos ver se realmente vai ter esse filme, porque essas backrooms de piscinas estão viralizando super, principalmente no TikTok. Uma loucura total, é psicodélico, gente. É uma loucura, parece que você tá ali, ó, no momento de brisa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, então já deixa o like, já comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí para o seu colega, amigo, parente que gosta desse tipo de conteúdo. Vem fazer parte aqui da nossa comunidade. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.